Fala aí, galera, tudo tranquilo com vocês? Muito bom estar aqui com vocês para mais uma aula, para mais um tempo de aprendizado. E hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre a Revolução Francesa, o que foi esse movimento, como ele se deu e principalmente quais são os desdobramentos dele para os dias de hoje, certo? Então vamos começar pensando, primeiro entendendo o que é a Revolução Francesa, como eu sempre faço. Bom, a Revolução Francesa foi esse movimento que foi impulsionado primeiro pela burguesia. Ele conta com a participação dos camponeses e das classes urbanas que viviam em miséria. Em 14 de julho de 1789, os parisienses tomam a prisão da Bastilha, desencadeando assim uma série de mudanças no governo francês. Vamos entender que, nesse período, uma série de mudanças têm ocorrido na sociedade, mudanças muito significativas, tá? E algumas delas têm muita ligação com o rompimento desse modelo monárquico, com o rompimento desse modelo mais senhorial e passando para uma forma mais capitalista de ser. Então, o que está acontecendo na Europa, nesse momento, é uma série de mudanças, tá? Mudanças de poder, mudanças de governo, forma de governar, e na França não poderia ser diferente. Quando a gente fala de Revolução Francesa, a gente precisa entender um pouquinho do seu contexto, contextualizar ela historicamente, para que a gente possa, assim, compreender bem o que a gente está tratando. Bom, e quando eu falo de Revolução Francesa, algumas coisas precisam ficar bem evidentes para vocês, para que vocês possam compreender e se localizar no tempo em que ela está acontecendo. No final do século XVIII, a França era um país agrário, tá? Com uma produção estruturada no modelo feudal, e o que significava que tinha muitos impostos e licenças que eram destinados a determinados lugares. Tinha um lugar que tinha um determinado tipo de imposto que em nenhum outro lugar tinha. E tinha que ter uma licença que em nenhum outro lugar tinha. Então, todas essas questões, elas mexem muito com a sociedade e mexem muito com o contexto daquele tempo. E fora o poder político, que é um poder monárquico, concentrado totalmente na figura do rei. Então, isso já era complicado para o tempo e para as séries de mudanças que estavam ocorrendo na sociedade daquele tempo. A burguesia, ela que não era nem a nobreza e nem era os servos, os escravos e muito menos o clero, ela queria poder. Essa é a real. Ela queria mais poder do que ela já tinha. E por isso ela começa a lutar, começa a virar para os donos de terra e dizer: eu possuo o que você precisa, logo você precisa me dar poder. Mas a parada não ocorre muito como eles imaginavam, como talvez eles desejassem. Óbvio que os reis vão lutar. Óbvio que os reis vão se manifestar e vão dizer negativo. Eu não vou dividir o meu poder com você, certo? A burguesia, ela precisava também do fim. E como essa questão não aconteceu, logo a única forma dela existir e resistir seria acabando com o poder monárquico, com o poder de Luís XVI.
E, cara, Luís XVI, ele é um rei absolutista, né? É um rei que tem todo aquele pensamento do medieval ainda, medieval. Então, é um rei que não está a fim de dialogar, saca? E por isso, a galera tá pirando, porque eles estão ligados com o que está acontecendo. Do outro lado, e vamos entender que a França e a Inglaterra é dividido por um canal que é o Canal da Mancha. E, cara, na Inglaterra a gente está acontecendo a Revolução Industrial. Tá em outra vibe já, a Inglaterra tá a 2.000 por hora, enquanto na França eles ainda estão vivendo sob o regime de feudos, ainda estão vivendo sob um regime senhorial, um regime monárquico. Óbvio que isso não vai dar bom, né? Bom, e aí, para a gente continuar entendendo, a gente precisa entender também que existem algumas motivações. E quais são? Os interesses da burguesia, o iluminismo e a crise econômica e política. Tá? O que foi esse interesse da burguesia? O interesse da burguesia era o poder, o desenvolvimento industrial do país, acabar com as barreiras que restringiam a liberdade do comércio internacional. Logo, ela precisava que a França mudasse seu modelo político. Ela precisava do liberalismo econômico. E não existia, porque a França era absolutista. Então, a burguesia ela precisa se mobilizar. Esse é o primeiro interesse. Interesse da burguesia. Modernização, liberalismo econômico, grana. Tudo gira em torno da grana para a burguesia. E o iluminismo. O que foi esse movimento iluminista? Senão um dos movimentos mais importantes para a França e para esse rompimento. Tá? Bom, o iluminismo ele já estava se propagando, as ideias iluministas já estavam se propagando por toda a França e principalmente para a burguesia. Tá? E o iluminismo ele fazia muitas críticas muito severas até, com essa forma de governo, críticas muito severas a esse modo de ser burguês, porque para eles isso não se enquadrava mais, tá? Ao mercantilismo também, ao absolutismo e aos direitos que o clero e a nobreza tinham. Os autores, o Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot e o Adam Smith, eles eram ferrenhamente críticos, principalmente a Luís XVI, o rei Luís XVI. E a sua forma também de conduzir a França em todo esse momento. Então, isso também vira uma motivação para tudo que está acontecendo, para tudo que está rolando na França desse tempo. Mas tem também um interesse, um motivador muito importante, que é uma crise econômica e política. Como assim uma crise? Óbvio que um regime absolutista não ia dar certo. Para o tempo atual, para aquele tempo, esse regime não poderia subsistir durante muito tempo. Ele não tinha mais como continuar existindo, saca? E aí algumas coisas acontecem. Bom, às vésperas, muito véspera mesmo, em 1789, começa a ser exigido reformas políticas, sabe? Reformas muito, muito sérias, muito significativas, que geram essa crise na área política.
E ela se agrava quando os ministros eles sugerem que o clero e a nobreza deviam pagar imposto, porque os cofres já estavam ficando vazios, visto que Luís XVI ele se envolve em muitas guerras, tanto na França quanto com a Inglaterra, Guerra dos Sete Anos, tá? Mas ele também se envolve na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Então, esse tanto de guerra que ele se envolve são motivadores para uma crise política, mas também uma crise econômica. E aí, pressionado por tudo isso, né, Luís XVI ele toma algumas medidas. Ele convoca os Estados Gerais, que era uma assembleia formada por três grupos da sociedade francesa. O primeiro estado pelo clero, o segundo estado pela nobreza e o terceiro que eram por aqueles que não eram nem do clero e nem da nobreza, mas qual era destacado muito a burguesia. O terceiro estado ele correspondia a cerca de 97% da população, se eu não me engano. Ou seja, 97% da população era o terceiro estado. Menos de 5% da população estava no primeiro ou no segundo estado. E aí, o terceiro estado, por ser mais numeroso, ele pressionava as votações que as leis fossem individuais e não por estados. E assim, o terceiro estado, sendo assim, o terceiro estado ele poderia ter normas mais favoráveis a ele. E aí, dessa forma, no Palácio de Versalhes, que é um palácio muito bonito, o terceiro estado e parte do primeiro estado, parte do clero, eles se separam da Assembleia, tá? E eles começam a se movimentar para que isso aconteça, para que essa revolução possa, de fato, acontecer. E aí eles se movimentam da seguinte forma. Eles convocam a Assembleia, tá? Eles se declaram legitimamente representantes da nação. Eles formam, assim, alguns dos processos que nós vamos ver agora mais para frente. Bom, a Revolução tem algumas fases. Tem 3 fases muito específicas. Monarquia constitucional, a Convenção Nacional e Diretório. Dentro da Convenção Nacional, nós temos um período chamado o Terror. Só voltar nessa imagem, para a gente entender algumas coisas. Bom, vocês estão vendo essa imagem? Essa imagem ela é o símbolo da Revolução Francesa. E é legal a gente pensar a partir dela. Bom, a gente tem uma mulher segurando a bandeira da França, segurando a arma na mão. A gente tem uma criança, um senhor e um cigano, vamos botar aí. Todos eles armados, mas todos eles lutando. E lá atrás a gente tem a Bastilha pegando fogo. Por que essa imagem é importante? Olha para essa mulher. Olha como ela está. O que tem de diferente nela? Os seios dela estão para fora. Os seios dela estão para fora. Por que isso é importante para a gente pensar? Porque a França está desnuda.
A França está nua. A França, ela está nua. A França, ela agora está totalmente em uma situação de vulnerabilidade, sabe? E por isso ela está nesse lugar da nudez exposta. Mas ela também é uma França que está em guerra. É uma França livre. Então, tem todos esses significados e mais alguns que a gente poderia continuar falando. A gente poderia falar sobre a Revolução Francesa só a partir das imagens que são pintadas sobre ela. Mas eu trouxe essa aqui porque essa aqui talvez seja uma das mais significativas para a gente entender esse tempo e a mais famosa também. Bom, Assembleia Constituinte. O que foi a Assembleia Constituinte? 14 de julho de 1789, a massa popular ela toma a Bastilha. E a prisão, que era o símbolo do antigo regime, que é o símbolo do antigo regime. Em 4 de agosto, a Assembleia Nacional instituiu uma série de decretos que, dentre outras coisas, cortavam os privilégios da nobreza, como a isenção de impostos e o monopólio sobre terras cultivadas. Bom, vamos entender mais um pouquinho. Vamos entender mais um pouquinho. Bom, a monarquia, a Assembleia Constituinte, ou Assembleia Nacional Constituinte, ou monarquia constitucional, ela foi um movimento muito significativo e está nesse primeiro estágio da Revolução Francesa. Ela, na Assembleia, na Constituinte, se é criado a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E essa declaração ela assegurava os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, que estão imersos naquela imagem também que a gente viu agora há pouco. Além do direito à propriedade. Luís XVI ele recusa isso. Ele recusa. Ele se recusa em aprovar essa constituinte, tá? Aprovar essa declaração, o que provoca novas manifestações populares. Os bens do clero eles são confiscados e muitos padres e nobres fogem da França para outros países. Uma instabilidade na França ela começa a ser provocada, ela começa a estar em evidência. E aí, diante disso, a Constituinte, esse tratado, ele se é posto a voto. E aí, nesse período, né, em 4 de agosto, ela é posta em vigor e algumas coisas nela, como já disse, como estão aí no slide, ficam em evidência, mas algumas outras também. O governo é transformado em uma monarquia constitucional, o poder executivo caberia ao rei, limitado pelo legislativo constituído da Assembleia. Os deputados teriam um mandato de 2 anos, instituído pelo voto censitário, que só seria eleito quem tivesse uma renda mínima. Eles suprimiram-se os privilégios dos antigos das ordens sociais, das antigas ordens sociais, clero, nobreza, mas eles também confirmaram a abolição da servidão e a nacionalização dos bens eclesiásticos.
porém, manteve-se a escravidão das colônias. Olha que parada louca. Olha que coisa tão absurda, mas ao mesmo tempo tão importante para aquele momento e para toda a construção política que vinha a ser feita. Óbvio que isso não é visto com bons olhos. E aí a gente passa para o segundo momento, que seria a Convenção Nacional, que é fruto de dois grupos. A Assembleia Legislativa que aprova essas leis, ela é substituída através do sufrágio universal masculino, tá? Que abolia a monarquia e implantava-se uma república. Os jacobinos eram a maioria desse parlamento. Era uma ala um pouquinho mais radical também, tá? O rei Luís XVI ele é julgado e sentenciado como culpado por traição, sendo condenado à morte pela guilhotina que ele mesmo mandou construir. Ele é morto pelo seu próprio veneno, que a guilhotina foi obra sua. E executado em janeiro de 1793. Meses depois, a sua esposa, Rainha Maria Antonieta, também tem o mesmo destino. Mas falando um pouquinho sobre os girondinos e os jacobinos, que são dois grupos muito específicos que defendiam propostas um pouco diferentes, visões diferentes e que entram em guerra entre si. E esse período ele é marcado por conta disso. Bom, os girondinos eles representavam a burguesia e dependiam de uma posição mais moderada da monarquia e a monarquia constitucional. Já os jacobinos eles respondiam pela pequena burguesia, uma pequena parte da burguesia. Constituía, assim, esse partido mais radical, mais revolucionário, e sob a liderança de Maxime Robespierre, que queria instituir uma república e um governo popular. Esses dois grupos eles começam a brigar entre si. Eles começam a se degladiar. Isso gera esse movimento chamado o terror. Esse período chamado terror, que é o período de um ano, onde jacobinos e também os girondinos eles brigam entre si. Mas esse momento ele só é possível por conta da aprovação da lei dos suspeitos. Muita gente foi para a guilhotina por conta dessa lei, desse período. Dentro do período da Convenção Nacional, existe um ano extremamente violento, onde as pessoas suspeitas de serem contra-revolucionários eram condenadas à guilhotina. Esse período ficou conhecido como terror. A lei dos suspeitos autorizava a prisão e morte dos considerados antirrevolucionários. Nessa mesma altura, a igreja ela já era as igrejas eram encerradas e as religiões obrigadas a deixar os seus conventos. Aqueles que recusavam a jurar a Constituição Civil do clero eram executados. Além da guilhotina, os suspeitos eram afogados no rio Loire. A ditadura jacobina introduziu algumas novidades na Constituição, como o voto universal e não cessitário, o fim da escravidão das colônias, congelamento dos preços e produtos básicos, como o trigo, instituição de tributos revolucionários para julgar os inimigos da revolução. As execuções elas se tornam espetáculos populares, pois elas aconteciam diversas vezes como um ato público. E para os ditadores, era uma forma justa
de acabar com os inimigos. Porém, essa atitude ela causava medo na população, que se volta contra Robespierre e o acusa de tirania. Na sequência, Robespierre é executado e esse momento é conhecido como golpe de 9 Terme, golpe do 9 Thermidor, em 1794, que é essa imagem que está aí na tela, que é Robespierre sendo morto. Bom, passando para o diretório. O que foi o diretório? A fase do diretório ela dura um tempo maior. Ela dura 5 anos, mais ou menos. Em 1795, a burguesia ela conseguiu retomar o poder e, através de uma nova Constituição, ela instituiu uma nova fase da Revolução, chamada Diretório, que era um órgão composto por 5 membros indicados pelos deputados. Mas, a partir desse mesmo ano, a crise social se torna muito ampla na França, o que exigiu um contorno político mais eficaz, sob pena de volta da radicalização jacobina. Bom, os jacobinos, os inimigos dos jacobinos, né, têm o seu primeiro ato revogado e todas as medidas que os jacobinos eles haviam feito durante sua legislação vai abaixo. No entanto, essa situação ainda é delicada e os girondinos eles atraíram a antipatia da população ao anular o congelamento dos preços. Vários países, como Inglaterra e o Império Austríaco, ameaçavam invadir a França, a fim de conter essa guerra, a fim de conter essa revolução. Por fim, a própria nobreza e a família real se exilam. No seu exílio, elas buscam se organizar para retornar ao trono. Diante dessa situação, o diretório recorre-se ao governo, recorre ao exército, na real, na figura de um jovem, Napoleão Bonaparte, para conter esses ânimos dos inimigos. Dessa forma, no 18 primário, né, acontece o golpe napoleônico, que fica conhecido como golpe do 18 brumário, onde se instaura o consulado, um governo mais centralizado, que traria paz ao país por alguns anos. O 18 brumário tem um livro, 18 brumário, que é escrito por Karl Marx, que é um livro muito legal, muito incrível. E é uma perspectiva da burguesia, uma perspectiva dessa ala mais da nobreza, mas também uma perspectiva de um economista, de um revolucionário nos seus pensamentos, em que traz um olhar bem interessante para esse acontecimento e para esse momento da história, para esse golpe histórico. É um livro muito interessante mesmo. Claro que a Revolução Francesa deixa alguns legados. Bom, o primeiro deles é a aristocracia dos antigos regimes com a perda dos privilégios. A aristocracia ela perde todos os privilégios e deixa assim de existir, fica só títulos soltos. A liberdade dos camponeses, da nobreza, dos nobres e do clero. Eles agora eram livres, podiam produzir para si mesmos, podiam viver com tranquilidade. Isso faz parte também do liberalismo econômico. O fim do feudalismo e da exploração burguesa. Agora não existe mais burguesia. A burguesia ela cai nesse momento da Revolução Francesa, mais especificamente ali no momento diretório,
golpe final da burguesia, né? E a criação do mercado de dimensão nacional. O que seria esse mercado? O mercado que atendia toda a França, onde todos os produtores podiam produzir para a França. E não para a sua pequena cidade. Eles produziam e vendiam para a França. Isso é algo bem legal e bem interessante da gente ver e analisar. Mas também tem um outro momento, outro ganho que não está nesse slide, que é a separação dos três poderes e a Constituição, que é uma herança que é deixada até hoje, inclusive para o Brasil, né? Bom, em 1799, a alta burguesia ela se alia a Bonaparte, que foi convidado a fazer parte do governo. E a sua missão era recuperar a ordem e estabilidade do país, proteger a riqueza da burguesia e salvá-los das manifestações populares. Em 1803, tem início as guerras napoleônicas, conflitos revolucionários imbuídos das ideias da Revolução Francesa, que teve como protagonista Napoleão Bonaparte. Esse é o movimento. Agora tem outro desdobramento na França, que culmina em 1500, na vida da família real para o Brasil, mais à frente, por conta dessas guerras napoleônicas. Bom, a aula de hoje é isso. Isso é tudo, pessoal. Mas antes de encerrar de fato, deixa eu só te dar um recado. A partir de semana que vem, nós temos 2 aulas por semana, uma de História Geral e outra de História do Brasil. O professor Lucas Vinícius, um amigo meu, uma pessoa querida, vai estar vindo para somar, tá, com a nossa equipe de História. Então, a partir de semana que vem, a gente tem mais esse plus para a nossa disciplina, certo? Tamo junto, galera. Até semana que vem. E um grande abraço a todos.